Primeira Guerra da Chechênia foi um conflito bélico na República da Chechênia, ocorrendo entre 1994 a 1996, e que resultou na independência desse território sob o controle da Rússia, que adotou o nome de República Chechena da Ichequéria. O conflito começou quando as forças russas tentaram recuperar o controle da ascensionista República Chechena. Depois da campanha inicial entre 1994 e 1995, culminando na destruição da capital Grozny e, apesar da superioridade bélica, as forças russas ficaram incapazes de estabelecer um controle efetivo por causa das áreas montanhosas chechenas e, especialmente, por conta dos frequentes ataques dos guerrilheiros chechenos. Isso resultou em uma oposição da opinião pública russa contra o conflito brutal. Como consequência, o governo de Boris Yeltsin declarou um cessar-fogo unilateral em 1996, retirando as tropas russas do território checheno e assinou um tratado de paz no ano seguinte. Nacionalismo checheno, contexto histórico. A história do povo checheno é marcada pela luta contra o Império Otomano e, a partir do século XVIII, contra a Rússia czarista. O difícil acesso ao Cáucaso facilitou o surgimento de povos isolados na região, que geralmente viviam em pequenos povoados e em conflitos entre si. A primeira invasão ao centro da Chechênia ocorreu durante o governo de Czar Pedro, o Grande, no início do século XVIII. No reinado de Catarina, a Grande, foram estabelecidas colônias russas ao norte de Grozny. O Sheikh Mansur, um ex-padre jesuíta italiano convertido ao islamismo, chefiou as primeiras reações contra a presença russa na região. A primeira guerra contra os russos ocorreu entre 1834 e 1859 e foi liderada por Avar Imam Shamil. Depois de uma sangrenta batalha, a Rússia finalmente incorporou o Cáucaso ao Império Czarista em 1859. Em 1936, o governo de Joseph Stalin criou a República Socialista Soviética Autônoma da Chechênia e Ingushétia. Em 1943, tropas alemãs chegaram próximas da capital Grozny. Apesar de vários chechenos combaterem os nazistas pelo Exército Vermelho, o governo soviético deportou dezenas de milhares de chechenos, sob a acusação de terem colaborado com os invasores. Os sobreviventes só puderam regressar à Chechênia em 1957, durante o processo conhecido como desestalinização, liderado por Nikita Khrushchev. Colapso da URSS e o Tratado da Rússia. Em 1991, a União Soviética desapareceu e a Rússia voltou a ser um Estado independente. Apesar da aceitação internacional, a Rússia perdeu muito do seu poder interno e externo. Tendo a desintegração de vários países por via de conflitos étnicos ou religiosos em diversos lugares, que antes se encontravam sob a esfera soviética, as elites da nova Rússia temiam a sucessão de processos separatistas dentro dos seus domínios, apesar dos territórios sendo ocupados por mais de 80% de russos. A questão da independência levantou debates em torno da autonomia dessas regiões em relação ao governo central em Moscou, principalmente no início da década de 1990. Em alguns casos, essas demandas foram resolvidas através da concessão da autonomia regional e de privilégios tributários. O Tratado da Federação Russa, firmado em março de 1992 por Boris Yeltsin e pela maioria dos líderes republicanos, consistia em 3 documentos que regulavam os poderes reservados ao governo central, as relações entre este e os organismos administrativos federais e os poderes residuais em poder dos organismos particulares ou locais. Entretanto, Chechênia e Tartaristão, ambas regiões ricas em petróleo, recusaram-se a firmar esse tratado. Independência chechena. Em 6 de setembro de 1991, militantes liderados pelo general da Força Aérea Soviética Dudaev invadiram a seção do Supremo Checheno Ingushétio com o objetivo de declarar a independência. Eles mataram o chefe do Partido Comunista da União Soviética em Grozny e dissolveram o governo autônomo da região. Essa medida garantiu a popular para Dudaev. Em novembro daquele ano, o presidente Yeltsin ordenou o envio de tropas para Grozny, mas as forças de Dudaev forçaram-nas a se retirar da região. Logo a seguir, foi declarada a independência em relação à União Soviética. Em junho de 1992, a República Autônoma da Chechênia, Ingushétia, dividiu-se em duas. Enquanto a República da Ingushétia integrou-se à Rússia, a Chechênia declarou-se independente em 1993, como nome de República Chechena da Ichequéria.